Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre os sons nasais. O que é um som nasal? É um som que ecoa nas fossas nasais. O som é produzido e o ar, ele ecoa pelas fossas nasais. Ele sai pelo nariz, vamos dizer assim. Sai pela boca e pelo nariz também. Observe as várias formas de representação escrita dos sons nasais. Tá? Primeiro nós temos aqui o an. O professor colocou desse jeito a representação desse jeito porque aqui é a representação do fonema, certo? A representação do fonema, a representação do som. Não é a forma como nós escrevemos. Esse som an, ele pode ser escrito an, 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 certo? Observem que quando eu li an, você escutou isso aqui. An. O que você ouve, o som que você ouve é exatamente o mesmo, não faz diferença. Observe nas palavras bambu, canta, maçã. O som é exatamente este. Então, esse é o fonema. Aqui nós temos os grafemas, as diferentes maneiras de escrever este som. Esse é o fonema, o som em. Eu tenho ele em. Olha nas palavras. Tempo, menta. O fonema é em, certo? Nas palavras tempo, menta. O grafema é diferente. O som, o fonema é o mesmo. Olha lá. O fonema in. É o mesmo fonema. Duas maneiras diferentes de escrever in. Olha lá. Limpo, tinta. Dois grafemas diferentes com o mesmo fonema, o mesmo som. Esse som que é nasal. In, on. Eu tenho três maneiras de escrever esse som. On. Observem que eu posso usar o tio, né? Observe nas palavras computador, tonto, botões. O grafema é diferente, né? A escrita é diferente, a grafia. O fonema é o mesmo, a representação da grafia é que altera. Muito bem. Eu posso escrever assim. O que você ouve é a mesma coisa. O fonema é exatamente igual. É este fonema. Observe nas palavras tumba, nunca. Som, nós vimos então som nasal representado com o tio, som nasal com M, som nasal com N. Três formas de representação de som nasal. Sons nasais representados com tio, com M e com N. A letra M antes de P e de B. Observe as palavras a seguir: tampa, tampa. Vamos separar as sílabas porque depois nós vamos conversar sobre isso. Pampa, pampa. Tempo, tempo. Bumbo, bumbo. Limpo, limpo. Bomba, bomba. O que nós temos em comum nessas palavras? Tam, pam. Olha a primeira sílaba. Tem, bum, lim e bom.
todas essas sílabas tiveram a terminação com o som nasal terminado em M. A sílaba, a terminação do som nasal da sílaba, neste caso, todas essas sílabas foi com a letra M. Observe a letra que vem a seguir. Pá, pá, pô, bo, pô, ba, P e B. Daí nós podemos então formular uma regra, chegar a uma conclusão, né? As vogais com som nasal terminadas em M, todas essas aqui terminaram em M, vêm sempre antes da letra P e B. Isso no meio da palavra, né? Sempre antes da letra P e da letra B. Podemos concluir que a letra M no final de sílaba, depois de vogal, letra M no final da sílaba, olha aqui, M no final da sílaba, depois de vogal, todas essas são vogais, A, E, I, O, U, só é empregada antes das letras P e B, só é empregada, só é usada antes das letras P e B. Então você pode formar uma regrinha. Sempre antes da letra P e B, eu uso a letra M para formar o som nasal. Retome, recorde, memorize essa regra. Bons estudos!